palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. E eu estava orando ao Senhor, pedindo que Ele me orientasse o que eu deveria pregar hoje. Eu estou pregando uma série de mensagens sobre como desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E estamos ministrando já há um tempo sobre esse assunto. Mas hoje eu quero, em especial, ministrar ao seu coração sobre quais as prioridades de um pastor junto à igreja local. Qual o objetivo dessa mensagem? O objetivo é que você saiba muito bem na Escritura Sagrada qual a orientação de Deus para o pastor junto à igreja local. E, é claro, respectivamente, o que Deus espera de você, que é da igreja local. Eu quero dizer ao seu coração a palavra de Deus. Eu não vou, é claro, me ater a algo pessoal, ainda que eu possa dar algum exemplo de alguma coisa, mas eu vou me ater sempre à Escritura Sagrada. O que muda o coração do homem é a palavra de Deus. O que transforma a vida de uma pessoa é a Escritura Sagrada. E então, eu quero ler com você essa passagem. O texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17, que diz assim: De Mileto mandou-me chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo que me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Repita comigo aí o final. E ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus. Repita. Que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mais uma vez o verso 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Verso 27, mais uma vez, vamos lá? Pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, repita, que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas
a cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário, e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recomendando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Veja bem, levantou-se um grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, o beijavam. Os que lhe entristecia muito era a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. Então, o acompanharam até o navio. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Eu oro agora pedindo o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor agindo em cada coração. E absolutamente todo mal que se levanta contra o Teu povo, contra as nossas vidas, nós declaramos caído por terra em nome de Jesus. Absolutamente em nome de Jesus. E aqui, Pai, seja o Teu povo edificado, absolutamente, seja o Teu povo edificado com ampla visão do reino de Deus. Sim, Senhor, seja assim, meu Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho como base para a minha vida ministerial esse texto que eu acabei de ler. Uma das coisas que o meu coração mais anseia é poder declarar estas palavras de Paulo que estão aí no versículo 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, quais são as prioridades de um pastor junto à igreja local? Em primeiro lugar, ele deve colocar em primeiro lugar a missão que recebeu do Senhor, e a missão de dar testemunho daquilo que a palavra de Deus diz, e a boa nova é a grande ênfase da Escritura, tanto do Novo Testamento como do Antigo. O Antigo Testamento todo aponta para o que viria no Novo Testamento. Então, um pastor deve colocar em primeiro lugar a missão que ele recebeu. Absolutamente está em primeiro lugar cumprir a carreira que recebeu do Senhor. Essa é a minha oração, que no último dia, na vinda do Senhor ou quando eu for encontrá-lo, eu possa estar declarando o que Paulo declarou quanto a guardar a fé e absolutamente caminhar para ser derramado como libação, conforme ele mesmo disse no final da sua carreira. Paulo, aqui com os irmãos de Éfeso, trabalhou intensamente por 3 anos, pelo menos, ensinando líderes, ensinando pastores, são os bispos. Aqui é uma reunião de líderes de Éfeso. E eles estavam com ele ouvindo as suas últimas instruções. E ele caminhou ensinando, e não ensinou só uma parte, ensinou todo o conselho de Deus. Nesse texto, nós temos as orientações para um pastor. Ele deve concentrar o contato com as pessoas em ensinar todo o conselho do Senhor. Entenda, nós precisamos, o pastor, ele deve ter como missão ensinar as pessoas, em primeiro lugar, ensinar as pessoas todo o conselho de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero recordar, fazer menção
de um tempo onde as pessoas tinham uma vida menos conturbada, onde as pessoas tinham uma vida menos preenchida, e hoje nós estamos com a vida bastante concorrida. O tempo é todo momento você sendo assediado para estar ligado com outra coisa, com coisas que você não programou. Um exemplo disso é o próprio uso da internet. Todos nós temos pessoas, nós temos em nossas mãos um aparelho que pode nos tirar do propósito daquele dia. Por exemplo, você decidiu que amanhã vai começar cedinho lendo a Bíblia, mas se de repente você der lugar, você pode passar meia hora, 1 hora vendo vídeos rápidos. E aí o tempo que você ia ler já passou, e aí você vai levando o seu dia, muitas vezes, sem aquele fortalecimento que a palavra de Deus ia dar para você. E em todo o tempo nós temos sido apertados de todos os lados para não dedicarmos ao verdadeiro alvo. E eu acredito que os mais antigos vão lembrar aqui daquele tempo onde as pessoas, até chegando em casa, dormiam cedo, porque não tinha muito o que fazer. Não havia muitos canais de TV, não havia tantos. Hoje, você pode ter na sua TV o número de streamings que você tem acesso a filmes da quantidade que você quiser. Aliás, eu fico até me chama a atenção que cresce a quantidade deles a cada dia. Todos querendo que você dedique seu tempo. Você entra no YouTube, você entra nas redes sociais, todo mundo lá está se esforçando para tomar o tempo. E isso pode nos tirar, é claro, do propósito simples que Deus nos propõe, que é ouvir a sua palavra e ouvir a sua palavra na medida da nossa necessidade. Alguns se contentarão naquele dia com 1 hora de busca, meia hora, 20 minutos, mas outros precisarão intensificar um pouco mais. Então, qual a prioridade? E aqui, a prioridade que Paulo estabelece é que tanto o pastor deve ter, em primeiro lugar, a carreira que lhe foi proposta, o ministério que lhe foi proposto, aonde a ênfase é a palavra de Deus. Veja, pastores que foram chamados para ensinar, eles nem sempre, aliás, nenhum pastor tem, a gente chama de cinco dons, né? Ele canta, ele prega, e aí vai, eu não sei, eu nunca contei quais são os 5 mesmo, mas é uma força de expressão para falar que ele é bom em tudo. Não existe esse pastor, até hoje eu não vi, se teve, eu não me lembro. Um pastor que canta, prega, ele faz multi-situações e faz muito bem, eu não me lembro. Agora, por que é assim? Até porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo, e semelhante à igreja, o pastor não terá todas as capacidades, mas espera-se dele que ele tenha a capacidade de ensinar profundamente o conselho de Deus. O que é que concorre com isso? Nós vivemos um tempo dos pastores, por exemplo, eu ouvi uma pregação recente sobre o assunto, onde pastores locais das igrejas pequenas, eles são avaliados pela sua capacidade na internet. Se ele está na internet, ele é visto com bons olhos, se ele não está, ele é um pastor apagado. Porém, conforme a Escritura Sagrada, quando os olhos de Deus são postos sobre ele, Deus irá requerer dele que ele ensine a palavra do Senhor e com prioridade. Com prioridade. Então, o Senhor não observará o número de likes, não observará a quantidade de visualizações, mas ele observará se o pastor está cumprindo a sua carreira. E aqui, meus irmãos, eu quero ler com vocês um dos textos que, para mim, é um dos textos que mais me faz tremer a base para pedir misericórdia do Senhor para que Ele não permita que o mal aconteça. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, eu quero até recomendar que você possa ver a série de pregações em Malaquias. Eu não me recordo que ano que foi, mas nós pregamos o texto de Malaquias todo aqui na igreja, do verso 1 até o último. E
você vai ver com muito mais profundidade o que eu vou ler com você agora. Lá tem uma pregação só para esse trecho. Aliás, eu acho que foi mais de uma, só para essa passagem. É Malaquias, capítulo 2, o versículo é o verso 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Só um instantinho aí, antes de continuar a ler. Olhe para mim aqui um instante. Nós vamos já continuar a ler. Deixa eu situar você sobre esse texto. Deus havia ordenado a reconstrução de Jerusalém. Você vai ver essa ordem de Deus, em resumo, no texto de Esdras e Neemias. Você vai ler lá no Antigo Testamento, você vai encontrar o texto de Esdras e Neemias. O que é Malaquias? Malaquias, ele é o profeta que Deus levantou como quando Jerusalém já estava construída, os muros já estavam construídos, o templo já tinha sido consagrado ao Senhor, eles já estavam fazendo todas as programações da lei no templo. O templo estava de pé. E Deus estabeleceu, o povo de Israel, eles reorganizaram os sacerdotes, que eram descendentes de Levi. E esse texto agora, Deus vai falar a respeito disso. Note bem, verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Espera um instantinho, olhe para mim. O Senhor acabou de listar a aliança dele com Levi. E ele cita que tinha uma aliança de vida e paz. E essa aliança gerou tremor e temor no coração de Levi. Verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. O Senhor ainda continua falando sobre Levi. Ele está falando sobre a descendência de Levi, no primeiro período de Moisés e Arão, e ele está dizendo que eles receberam a verdadeira instrução. Vamos ler de novo. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então, qual era o trabalho dos levitas? No ensino, no trabalho sacerdotal, apartar as pessoas do caminho da iniquidade. Verso 7. Porque os lábios do sacerdote, repita, ouvindo a sua voz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vamos ler aqui na NAA, podemos ler na NAA? O versículo 7 na NAA, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quem é que está falando isso? O próprio Deus. O Senhor vai puxar a orelha dos sacerdotes daquele tempo, e ele primeiro faz um levantamento da aliança dele com Levi. Entenda bem, esse texto diz claramente que Deus instituiu os sacerdotes para que, quando as pessoas os procurassem, encontrassem a instrução, encontrassem a direção. Que direção? Da Escritura Sagrada. Da Escritura. Continuando, vamos ler ainda na NAA, verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram a muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz
desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Olha só o finalzinho aí, ó. Se mostraram parciais na aplicação da lei. O que seria parcial na aplicação da lei? A lei foi aplicada lá, alguém cometeu adultério. Qual era a sentença? O apedrejamento. Mas quando isso fosse aplicado para alguém que era do interesse, do agrado dos sacerdotes, então eles faziam como que vista grossa. Eles eram parciais na aplicação da lei. Eles tinham a inclinação dependendo da pessoa. Note, pode ser quem for, espera-se do sacerdote que fale a palavra do Senhor. Então, continuando, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns aos outros, desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Só até aí. Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Note aí, somente até aí mesmo. A minha ênfase está até o verso 8. É claro que o restante também pode ser interpretado. Em outras palavras, o que depois Deus vai denunciar é, na verdade, a soma de algo que começou quando os sacerdotes da época de Malaquias não estavam fazendo o que eles aprenderam em Levi. O que é que eles aprenderam em Levi? Eles deveriam viver de forma santa. Para quê? Para que a palavra, quando for ministrada, seja da parte do Senhor, e eles não deveriam ser parciais, eles deveriam buscar a sabedoria e aplicar a sabedoria que Deus lhes deu para orientar as pessoas. Agora, qual a aplicação disso? Meu irmão, quando você olha para o pastor, você entende isso que acabamos de ler? Você entende que espera-se do pastor, Deus espera que o pastor, ele seja conforme está escrito. Note, versículo 6, vamos voltar aí, eu vou ler na outra tradução aqui que eu tenho. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Deus vai cobrar naquele dia de todo pastor se ele andou conforme o exemplo que ele deu na aliança de Levi. Aí alguém pode dizer, pastor, mas aí o senhor está falando do Antigo Testamento, sacerdote. É verdade, meus irmãos, no Novo Testamento todo mundo é sacerdote. Todo mundo tem um ministério sacerdotal. Porém, nem todo mundo tem um ministério pastoral. E se você comparar o ministério pastoral com o ministério sacerdotal, ele, da mesma forma, ele prestará contas da orientação, da responsabilidade que ele deu, que ele recebeu da parte do Senhor, da vida das pessoas. Aliás, irmãos, ser pastor, eu aconselho somente para quem é chamado mesmo. Por exemplo, essa semana, uma pessoa me perguntou, eu falando sobre ministério pastoral, e que nenhum ministério pastoral, e nem os padres também, nenhum religioso no Brasil pode ser carteira assinada. Aí eu encontrei uma forma bem simples de explicar o porquê, né? Porque quando você assina a carteira de uma pessoa, ela vai ter ali um compromisso de trabalho. Ela vai trabalhar 8 horas diárias. Só que, tanto o religioso, aí eu estou falando dentro da linguagem da lei, né? Seja qual for religioso, ou um padre, ou um pastor, ou um bispo, dependendo da denominação, ele não tem um horário, porque nós não estamos falando de um trabalho prestado, nós estamos falando de uma vocação.
E essa vocação não tem um horário a se prestar um serviço. Os irmãos estão entendendo? O horário da vocação é todo o tempo da sua existência. Todo o tempo. Então, não há como medir numa linguagem de trabalho. Por isso que nunca propuseram nenhuma lei, e Deus abençoe que nunca proponham, porque isso vai dar muito problema. Por que problema? Porque se cair na mão de uma pessoa que não entende que é vocação, pode se aproveitar disso para extorquir até a igreja, né? Olha, eu trabalhei mais de 8 horas todos os dias. Aí começou o problema. Que é isso, pastor? Existe, meu irmão, aonde tiver gente, você vai encontrar de tudo. Tem gente? Então vai ter de tudo. Então, e não é horário de trabalho. Eu não fico medindo o horário de trabalho, porque não é um trabalho, é uma vocação. Eu sou vocacionado ao serviço. Irmãos, quando eu estou tratando de muitos problemas de pessoas, quanto mais trato, mais fico animado. Claro, posso me cansar fisicamente? Posso, mas estou animado por servir ao Senhor lidando. Isso é uma vocação, um chamado de Deus. Então, nesse chamado, eu preciso me apresentar de forma que eu esteja diante de Deus com lábios santos, eu possa apartar as pessoas do caminho mau com a sabedoria do Senhor, com a instrução do Senhor. Agora, observe, há um problema aí. Quando nós queremos que o pastor ele fale somente o que nós queremos ouvir. Você sabe muito bem, por exemplo, que por que essa organização do culto é assim? O púlpito está na parte mais alta, não é só para você poder visualizar melhor. Por que o púlpito está no meio do salão, onde todos possam ver? Não é só para todo mundo ver melhor, mas o alvo é que a ênfase seja a Escritura Sagrada, seja o pastor pregando, ou qualquer outra liderança, ou qualquer outro pregador, a ênfase é a Escritura Sagrada. Agora, por quê? Porque o que desvia as pessoas do mal é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Então, quais são as orientações para um pastor e agora, é claro, as orientações para a igreja, respectivamente? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Abra aí rapidamente. Hebreus, capítulo 13. Quem for encontrando vai dizendo amém. Hebreus, capítulo 13. Diz assim a Escritura Sagrada. O versículo é o versículo 7. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Guias aí são os líderes. Aliás, tem uma tradução, a NVI, por exemplo, ela cita líderes. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus. Note aí que está no passado, que vos falaram a palavra de Deus. E, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Se você estudar esse versículo, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que os discípulos, naquele momento, deveriam lembrar dos servos do Senhor que lideraram esse rebanho, aquele rebanho ao qual ele se referia, e que eles já tinham partido para a glória, mas que eles deixaram um exemplo, eles deixaram uma conduta. E o escritor está dizendo, vamos ler de novo, lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Mais precisamente, imitem a conduta deles. Aí continuando, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem, agora, continuando ainda o verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram
proveito nenhum aos que com ele se preocuparam. Possuímos um altar, pule aí o verso 10, agora o versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos guias, na tradução NVI, vossos líderes. Há uma tradução que diz pastores. Obedecei os vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, repita, eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que os façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Isso não vos seria útil. Note aqui, como que eu vou me submeter aos pastores? Vamos lembrar que a orientação para o sacerdote é que na boca deles se encontre a instrução, a verdadeira instrução, e que a sabedoria do Senhor esteja em seu coração, e ele desvie do mal os homens, as pessoas. Então, se submeter a alguém que está instruindo na palavra é algo absolutamente satisfatório. Então, qual a prioridade do pastor junto à igreja local? Ele deve cuidar desse rebanho, instruindo, ensinando, e, é claro, a ovelha deve compreender a missão do pastor. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, em outras palavras, vamos aplicar aí. Eu fiquei chateado com o pastor. Aí alguém pergunta, mas o que é que houve? Ele estava lá me orientando, mas não gostei. Meu irmão, não se esqueça, é uma missão do pastor orientar você, de acordo com a Escritura. E a Escritura muitas vezes dói, porque ela vai nos tirar do que nós decidimos. E sair do que nós já decidimos dói muito. Para você ter uma ideia, como é que estamos no nosso tempo? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão descartando o convívio, descartando as igrejas conforme o programa que é oferecido. Recentemente, nós soubemos de uma igreja que ela anunciou que viria para Angra e, já tendo anunciado, mal começou os cultos, já tem quase 200 membros. Aí alguém pergunta, pastor, vê esses 200 membros de lá? Não, meu irmão, é 200 membros daqui mesmo. Ou seja, aquela orientação de Hebreus, que diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, ela procede até hoje. Como assim? Se eu entendi que a conduta do pastor é cuidar das suas ovelhas, ele deve orientá-las de acordo com a palavra de Deus, ele deve ensinar a palavra do Senhor. Então, eu vou somar, abrindo o meu coração, buscando ao Senhor e receber a sua palavra. Diga amém aí, meu irmão. E isso por quê? Porque senão os pastores farão isso gemendo. E eu digo a você que é verdade. Qual é a minha maior dor nesses 20 anos? Todas as vezes que eu vi alguém pôr as mãos pelos pés, espiritualmente falando. Meu irmão, a minha esposa é que sabe e os líderes mais próximos. Quando eu vejo alguém pondo as mãos pelos pés, isso me traz uma dor no coração. E já houve vezes, é claro, já houve vezes que isso quase me atrapalhou na caminhada. Por quê? Porque eu sou ser humano, estou sujeito a achar que a culpa é minha, achar que a dificuldade é minha, eu estou sujeito também a permitir que o meu coração interprete inadequadamente. Até aqui o Senhor tem me ajudado e eu sei que até o último dia me ajudará. Eu acho que é muito bom falar isso, porque às vezes se tem a impressão do pastor como super-homem, e ele não é. Nenhum pastor é infalível, só o Supremo Pastor. Eu vou repetir,
nenhum pastor é infalível, somente o Supremo Pastor, somente Ele. Então, qual a visão que eu devo ter do pastor? Ele tem uma grande missão sobre ele, e eu vou somar com ela, abrindo o meu coração para a palavra de Deus. Muito bem. Conforme eu li o texto de Atos dos Apóstolos, Paulo disse, olha, eu não cobicei nem vestes, nem ouro, não cobicei nada. E é isso que eu tenho recebido da parte de Deus. Você não deve tratar alguém melhor porque é melhor financeiramente. Você não deve buscar da autoridade pastoral para extorquir alguém, no sentido de ficar oprimindo alguém para dar uma oferta, para ajudar, para fazer, de forma nenhuma. Porque não é essa a prioridade de um pastor. A prioridade de um homem de Deus é ensinar a palavra. E a palavra entra no coração e faz a obra necessária. Então, nós estamos diante do desafio, e eu quero encerrar lendo o texto de 2 Timóteo, rapidamente. Abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, por gentileza. 2 Timóteo 4, diz assim a palavra de Deus, o versículo é o versículo 1. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, todos estão comigo? Amém? Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Repita, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade, toda a longanimidade e todo o ensino. Porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Palavras de Paulo a Timóteo. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava recomendando a Timóteo, que era um jovem pastor. Timóteo começou a acompanhar Paulo, ele deveria ter pouco mais de 20 anos. Há quem diga que ele tinha 17 anos. Eu, particularmente, acho que não, ele era muito jovem assim. Mas que ele deveria ter cerca de 20 anos, com certeza. Não se sabe quando ele assumiu a igreja de Éfeso ou Corinto. Que idade ele tinha? Mas ele pastoreou 2 igrejas dificílimas. E Paulo está orientando Timóteo. E ele diz, olha, você vai pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Você vai admoestar, você vai exortar, e com longanimidade. O que é a longanimidade? Eu vou expressar aqui para você. É mantendo uma conduta com o objetivo abençoado, mantendo uma conduta sã para com o que você está fazendo. Então, é sendo perseverante e de forma a beneficiar os que ouvem. Portanto, virá tempo, verso 3, vamos ler aqui na tela, pode ser? Verso 3, 2 Timóteo, vamos lá? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Note aqui só um instante. Segundo as suas próprias cobiças. Cobiça significa desejo. Desejo. Eu sempre conto aqui essa história. Um empresário faliu. Ele perdeu tudo que ele tinha. E aí, eu pregando aqui, fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Comecei a cuidar dele, e aí no discipulado, quando nós íamos estudar com ele a Bíblia,
entre cada texto bíblico, ele me perguntava quando que Deus ia devolver tudo que ele perdeu. Quando que Deus traria a mulher dele de volta. Irmãos, ele perdeu tudo mesmo, família e bens. Mas esse homem estava tão fissurado que ele precisava de tudo logo, que ele, claramente, ele não estava ouvindo nada que eu estava ensinando. O que aconteceu? Sumiu. Logo ele declarou que não ia continuar, em outras palavras, mas de forma sutil, mas declarou. Ele foi deixando de vir, nunca dava certo, até que voltou para o mundo. Então, veja bem, você acha que se eu tivesse dito a ele, o senhor pode ficar, porque Deus vai lhe devolver tudo. Olha, pode crer que mês que vem, certamente sua esposa vai voltar. Eu não posso dizer isso, a não ser que Deus me fale. Não posso dizer. O que é que nós somos chamados? Nós somos chamados a celebrar a salvação que recebemos gratuitamente por obra de fé e obra de graça e misericórdia. E a salvação é pela fé. O que nós temos de mais caro é isso. Então, na orientação para aquele homem, eu precisava ensiná-lo a respeito disso, mas ele não queria ouvir. Eu nunca esqueci essa experiência. Ele não queria saber disso. Ele queria saber quando Deus devolveria todo o dinheiro que ele perdeu, toda a empresa que ele tinha perdido, e quando a mulher dele ia voltar. Meus irmãos, meu Deus. Então, o que deve ser prioridade para o pastor na sua igreja local? Deve ser, meus irmãos, pregar em tempo e fora de tempo. Agora, se você está aqui há 20 anos e você está tendo coceira nos ouvidos, meu irmão, peça para Deus renovar a sua vida espiritual. Por quê? Porque eu leio João 3,16 até hoje, mais de 30 anos eu me converti. E João 3,16 para mim até hoje é profundidade, mas não por causa da mentalidade humana, mas por causa do Espírito Santo que habita em mim. As coisas de Deus, elas são renovadas pela nossa comunhão com Deus. E aí eu quero dizer para você que talvez se cansou desse pastor, já não suporta mais ele. Eu quero dizer a você que a minha missão eu vou cumprir. E a minha oração é que você entenda que você deve ter prazer na missão de um pastor, da mesma forma você deve ter prazer na sua missão como ovelha, e você tem um chamado a gerar ovelhas e abençoar essa cidade com o seu testemunho e a sua vida. Eu quero dizer para você, sempre, a vontade de Deus, meus irmãos, é que alguém permaneça firme no propósito, seja o pastor, seja a ovelha. Então, se em algum momento, por exemplo, uma das falas que eu tenho carregado nas minhas visitas, eu tenho carregado o pedido de perdão. Eu tenho chegado nos lares e quando eu sei que há possibilidade de alguma mágoa, alguma tristeza, eu tenho estendido o meu pedido de perdão. E aí eu tenho ouvido pessoas dizendo, pastor, não há o que perdoar, pastor. Por exemplo, um dos lares que eu fui, de alguém que havia saído daqui, eu disse, olha, me perdoe, porque se você ficou chateado com as coisas que eu ensinei, que eu confrontei, não foi minha intenção. E aí a pessoa disse, não há o que perdoar, pastor, o senhor está certo. Digo, muito bem, mas às vezes nós temos a intenção correta, mas naquele momento o seu coração se feriu mesmo assim. Então, eu quero pedir perdão. E hoje à noite aqui, meu irmão, olhe para mim aqui. Nós vamos morar no céu, viu? E lá não tem outro assunto a não ser a celebração do Senhor. Celebra-se o Senhor. Não importa quem está pastoreando aqui, importa a palavra de Deus que está sendo ministrada em tempo e fora de tempo. E se você for tentado a ter coceiras nos seus ouvidos, pode repreender o capeta que está se levantando para oprimir a sua vida. E declare mesmo, eu fui comprado com preço caro,
e eu vou andar em santidade e vou triunfar em Cristo Jesus. Eu quero dizer, meus irmãos, não há um dia que esse pastor não seja tentado a esmorecer, não há um dia. Claro que não é assim, né? Não é todo dia, claro que não é todo dia. Mas sim, os pastores sofrem muita pressão para esmorecer, para levar de qualquer forma, para levar de qualquer jeito. E Deus, por sua graça e misericórdia, tem me mantido até aqui. E eu me entrego a Ele para que Ele assim o faça. Mas se você tem alguma tristeza comigo, entenda, ouça de mim aqui, ensinando a Bíblia. Eu não quis ferir você, eu quis fazer o meu trabalho, cumprir a minha missão. E eu tenho ouvido há tantas situações, pessoas que convivem muito tempo, elas têm naturalmente arranhamentos, né, vamos dizer assim, no decorrer do tempo. Claro que tem, claro que vai ter. Tanto é na sua casa, quando você casou, antes de casar, estava tudo uma maravilha. Depois que casou, algumas coisas já não foram mais uma maravilha. Por quê? Porque são duas culturas diferentes morando no mesmo lugar. Então, se você for procurar defeito nesse pastor, você vai encontrar com certeza, porque só Jesus não tem. E às vezes não é defeito, é falta de conhecimento. Se talvez você já achou que eu sou chato, meu irmão, talvez você não tinha lido esses textos. O Senhor Deus daquele dia me cobrará se eu ensinei você ou não. E não existe missão cumprida se não for com esforço e dedicação. Lembra aí quando você estava na escola? Fala aí para mim, aquele horário de 7 horas da manhã até meio-dia, era prazeroso, você saía pulando, né? Você saía pulando de alegria, opa, que benção, teve nem intervalo hoje. Era assim? Mas não era necessário. Era ou não era? Quando você saía da universidade exausto, depois de ter trabalhado o dia todo, você saía pulando radiante? Com certeza não, mas era necessário. Eu quero dizer, meus irmãos, eu tenho aqui uma grande missão junto com o rebanho, junto com a liderança que Deus deu. Ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia. E sem a prioridade disso, nós não temos vidas edificadas. Nós vamos ter vidas. Se você não tem essa prioridade, você vai ter vidas inchadas, pessoas até animadas, mas sem estrutura nenhuma para resistir no dia mau. E eu quero convidar você à oração. Eu quero convidar você à oração para você somar com esse pastor. Em outras palavras, vou repetir. Se eu ferir você, eu quero que você me procure, abra o seu coração para mim. E eu quero poder pedir perdão especificamente, se isso incomoda e tem atrapalhado a caminhada. Eu quero que você saiba, nós temos uma missão que é maior do que qualquer coisa que tenhamos passado. Irmãos, eu vou repetir uma fala que eu disse aqui na última pregação. Nós temos 3 missões para executar. Buscar servir a Deus, andar em santidade, buscar servir ao Senhor, individualmente. Cuidar da igreja de Deus, que o pastor, junto com seus líderes, com aqueles que têm dons e talentos, vão fazer. Que aqui seja um lugar que as crianças são bem cuidadas, como são. Que aqui os adolescentes tenham espaço para serem cuidados dentro das suas necessidades da faixa etária. Que aqui seja um lugar onde os líderes se desenvolvem e crescem, prosperam para a glória de Deus. Diga amém aí, meu irmão. Mas preste bem atenção, preste bem atenção. Essa missão, ela para ser desempenhada, nós temos que entender a maior missão de todas. Você já foi salvo, meu irmão? Você já está abençoado, meu querido? Não venha dizer que você tem problema não, porque problema mesmo era antes, quando você não conhecia Deus. Agora, na caminhada, Deus vai abençoando. Agora, problema mesmo é a grande missão que nós temos que resolver, que é ganhar as pessoas lá fora. E essa igreja não pode viver para si mesma. Nós estamos para lançar aqui, meus irmãos, um trabalho que o único objetivo, na verdade, é os 3, né?
Nós vamos, não sei como nós vamos chamar, se vai ser célula, vai ser o quê, mas os encontros nos lares, com as pessoas que moram ao redor, onde um lugar ali, você vai ouvir depois o chamado para treinamento, mas o objetivo é ir até as pessoas. E quando nós anunciarmos isso, eu já quero dizer para você qual é o nosso objetivo. Nós precisamos priorizar mais a edificação da igreja, sim, mas precisamos ir buscar quem está perdido e não foi achado ainda. O grande motivo de muitas frustrações na vida de membros da igreja está por falta de mão no arado. O Senhor te chamou para abençoar pessoas, orar pelos enfermos, te chamou para ensinar uma pessoa, te chamou para dar discipulado. À medida que você se afasta dessa obra, você vai caminhando para uma vida vazia, porque Deus te chamou para trabalhar para Ele. Então, quando você ouvir esse chamado, se alguém criticar, você ora pela pessoa e você põe a mão no arado dizendo: eis-me aqui. Por quê? Porque a nossa missão é buscar a Deus, servir ao Senhor, é cuidar dos membros da igreja, cuidar da edificação de quem já foi ganho, sim, mas principalmente agora é ir buscar os perdidos. Se você se escandalizou com principalmente agora, entenda, ouça de novo essa pregação, vai ficar gravado. O melhor já foi feito na sua vida, você foi salvo. Agora, Deus quer usar você para salvar pessoas. Então, quando você lembrar do ministério pastoral, lembre-se desses textos, lembre-se dessa recomendação e some com o ministério pastoral para a glória de Deus. Aqueles que o Senhor tem chamado a esse rebanho, Deus chamou você para somar aqui. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os teus olhos e abra o seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, entenda. Desculpa, eu pedi para você fechar os olhos, não feche não, olhe para mim aqui. Se você está hoje aqui e você precisa liberar perdão sobre a minha vida, mediante o que eu acabei de pregar, eu creio que você entendeu a grande missão. Libere perdão sobre a minha vida e declare a quem você serve. Você serve a Deus. Você serve a Deus. Você não pode ter rusga, pode ter mágoa de ninguém. Quanto mais de seu pastor, que tem uma missão de abençoar você. E eu estou dizendo isso, você que nos visita, por favor, não fique escandalizado. Aqui nós não brigamos, né? Aqui nós não temos alguém, o pastor discutiu com a porção e tal, não tem nada disso. Mas no silêncio, às vezes as pessoas vão ficando chateadas e vão ficando incomodadas e vão caminhando às vezes fora do propósito sem perceber. Eu não sou seu inimigo, eu sou seu irmão em Cristo. E eu tenho uma grande missão para desenvolver e eu vou. E você vai também, porque você é servo do Deus Altíssimo. Amém, querido? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você orasse ao Senhor agora. Você orasse ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Senhor, tem misericórdia. Me abençoe, Senhor. Que eu some com esse ministério, que eu some com a obra do Senhor aqui. Que eu some com a missão que o Senhor deu para o pastor dessa igreja. Em nome de Jesus. Está preparado aqui. Sim, Pai. A casa e Senhor. o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
só quero te falar que teu é o reino e a glória. Declare bem forte. Sempre teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Em nome de Jesus. Oh Senhor, traz, Senhor, aos nossos corações a unidade. Traz aos nossos corações a visão, Senhor, de buscar a Tua face, de edificar a igreja e de alcançar os perdidos, Pai. Sim, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo: quebra, Senhor, toda barreira espiritual, todo peso espiritual. Declaramos caído por terra nesse lugar. Todas as cadeias das trevas derrotadas, destruídas. Toda divisão na alma, no coração, destruída em nome de Jesus. E oramos pedindo o mover do Espírito Santo do Senhor sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, Pai, de forma que a obra do Senhor seja desenvolvida nesse lugar, na medida da Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Abençoamos as famílias, abençoamos os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, abençoamos os jovens e declaramos o rebanho do Senhor protegido, o rebanho do Senhor protegido, meu Pai, sua mente e seu coração protegido, debaixo do sangue do Cordeiro, cada um, Senhor, guardado pelo preço caro que foi pago, o sangue de Jesus. Seja o sangue de Jesus, Senhor, sobre a vida do Teu povo, lavando, limpando, absolutamente, Senhor, Teu nome sendo glorificado. Assim nós oramos, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.